Boa tarde, meus caros. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos falar ainda dos chamados, os últimos filósofos pré-socráticos. São eles os chamados de pluralistas e também os chamados de atomistas, ok? Tranquilo? Então vamos aos slides. Eu vou fechar aqui para a gente avançar nos tópicos. Bom, tema: os filósofos pluralistas. Que eram esses filósofos pluralistas? O que eles defendiam? O que eles desejavam? Bom, como vocês podem, de certa forma, acompanhar aqui, tudo é muito e vários. Se você reparar bem, as pessoas são diferentes. Se compararmos as pessoas fisicamente, a diversidade aumenta. Por que tudo isso? Por que toda essa diferença? Imagina um grupo muito pequeno. Imagine uma sala, a sala de vocês. Há pessoas e mesmo pertencendo à mesma espécie, que são os seres humanos, a gente tem diversas características que são completamente diferentes. Desde características físicas às mais diversas características psicológicas. Por exemplo, alguns são mais calmos, outros são mais inquietos, uns são mais atenciosos, outros perdem a atenção com muita facilidade, uns têm uma facilidade numa determinada área de conhecimento, outro tem uma determinada facilidade numa outra área de conhecimento, um prefere estudar durante a parte da manhã, outro prefere estudar no fim da tarde. Ou seja, as nossas características psicológicas são muito diversas. Além disso, ainda há outras tantas características físicas que nos tornam completamente diferentes de outros. Exemplo, é só lembrarmos que nenhuma digital é igual. Nenhuma digital é igual a outra. A gente está falando de mais de 7 bilhões de pessoas e não existe uma única digital igual a outra. Bem como, pessoal, se a gente for pensar no nosso código genético, no nosso DNA, também não existe nenhum DNA idêntico ao outro. Então, por aí vocês já tiram a pluralidade que compõe o ser humano. Só que nós não somos nem de longe a única pluralidade existente no mundo. A natureza também traz em si, traz em sua essência, essa diversidade. É só vocês lembrarem nas viagens que fazem nas férias, como a vegetação de um determinado lugar um pouco mais distante daqui é completamente diferente da nossa. Aqui, por exemplo, a gente tem um predomínio muito grande da vegetação de cerrado, os gerais. Se vocês avançam em direção, por exemplo, ao litoral sul, ali, Ilhéus, vocês vão ver já características muito diferentes que são, por exemplo, da Mata Atlântica. Matas mais fechadas, mais densas, uma variedade muito diferente da nossa, por exemplo, na fauna, com animais característicos daquela região. Então, isso eu estou resumindo de forma muito pontual para a gente pensar as diversidades, para a gente pensar o pluralismo presente na natureza. E aí vocês vão entender mais à frente o porquê dessa contextualização falando de coisas plurais. Vamos para o slide? Bom, como eu havia dito, o ser humano é plural e o mesmo acontece com a natureza. O todo é feito de muitos, sim. Tudo que existe é
é feito de uma pluralidade imensa, seja de características, sejam de espécies, sejam de formas, a gente vai ter sempre essa diversidade. Inclusive, o texto de abertura desse capítulo, no final eu lerei para vocês, é muito interessante, porque ele fala exatamente dessas muitas coisas que formam o todo. Bom, seguindo os tópicos, tamanha diversidade levou alguns filósofos a explicar a natureza e o homem com base em vários elementos, e não apenas um. Os pluralistas, ao contrário dos primeiros filósofos, não explicavam a natureza por meio de apenas um elemento. Para eles, a natureza era múltipla, ou seja, composta de vários elementos. Por isso, esses filósofos foram chamados de pluralistas. Vamos lá, só para vocês relembrarem comigo. Lembrem-se do seguinte: vocês já conheceram esse ano algumas personalidades da história da filosofia. Os primeiros filósofos de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, conheceram Pitágoras, conheceram Heráclito, conheceram Parmênides, Zenão, e todos esses pensadores, principalmente os 4 primeiros, buscavam um elemento primordial. Lembra? A arqué, o princípio originário de tudo. Por que que eu disse, desculpe, por que que eu disse os 4 primeiros e não todos? Porque os 4 primeiros têm uma característica mais direcionada para esse único elemento. Tudo bem que Heráclito também tem o fogo, mas esses 4 estão mais focados ali diretamente na natureza, na physis. Diferente deles, os pluralistas não acreditavam que a realidade, tudo que existe, fosse formado de apenas um elemento. Eles achavam muito pouco. Eles achavam que era algo muito simples, muito simplório para a quantidade imensa de coisas que existem no mundo. Então eles defendiam que, ao invés de um elemento primordial, haviam uma quantidade maior de elementos, e esses elementos eles se relacionavam entre si para formar tudo o que existe. Assim, o primeiro pensador que nós vamos entender hoje é Empédocles. Tranquilo? Empédocles acreditava que o mundo, que a realidade, era formada por 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? Terra, fogo, água e ar. E que esses elementos eles se misturavam em quantidades variadas para formar tudo o que existe. Então vamos supor que se fosse para formar uma determinada coisa, haveria, por exemplo, uma quantidade maior de terra, uma quantidade menor de fogo, uma quantidade maior de água. Para formar uma outra coisa que existia, nós precisaríamos, por exemplo, de uma quantidade maior de água, uma quantidade menor de fogo e de terra. E essa diversidade nas quantidades de coisas formariam o mundo com essa variedade que ele tem. Tranquilo até aqui? Vamos para o slide para vocês acompanharem o raciocínio de forma mais linear, mais tranquila, para que vocês apreendam esse conhecimento. Vou fechar a webcam aqui para a gente ir para lá. Bom, como eu havia dito, Empédocles vai defender que toda a realidade é composta pelo somatório desses 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E esses 4 elementos, em suas várias quantidades, formavam tudo que existe. Bom, esses elementos para Empédocles, eles não surgiram em algum momento, não. Eles sempre existiram, eles sempre estiveram aqui. As coisas que surgiram a partir da mistura deles, a partir do encontro deles. Logo, para Empédocles, as coisas seriam compostas, como eu havia dito antes, de proporções diferentes desses 4 elementos.
Tudo que existe no universo, então, seria formado por esses 4 elementos. Na origem de tudo, eles estariam. O que é mais interessante ainda é que Empédocles vai defender a teoria bem interessante de que esses 4 elementos, eles não se agregavam aleatoriamente. Eles não se agregavam de forma livre e espontânea. Não. Para Empédocles, havia uma força muito, mas muito, muito superior que era responsável por unir esses elementos. E essa força, Empédocles chamou de amor. Por favor, não confundam esse conceito de amor com o conceito de amor romântico, que a gente costuma ver em filmes, em novelas, em músicas, na literatura. Não, não é esse amor. É uma espécie de energia responsável por agregar esses elementos e que Empédocles dá o nome, chama de amor. Beleza, então para Empédocles, o amor é responsável por agregar essas substâncias em diversas quantidades para formar as diversas coisas que compõem a realidade. Por outro lado, Empédocles acredita que o que separa as coisas, o que rompe suas estruturas e ocasiona o desaparecimento delas, é o ódio. Repito, não o ódio, aquele sentimento negativo que algumas pessoas têm por outras, não. O ódio é uma força nesse contexto oposta à força que Empédocles chamou de amor, que une. Então, o amor desagrega, o amor separa, o ódio, desculpa, o ódio destrói. Então, para Empédocles, o que junta os 4 elementos formando tudo que existe é o amor, e o que separa os 4 elementos, destruindo, matando tudo que existe, é o ódio. Tá claro até aqui, galerinha? Se ficou alguma dúvida, vocês tanto podem compartilhar essa dúvida comigo lá no Google Sala de Aula, quanto você pode deixar para anotada no caderno para uma live que a gente vai marcar provavelmente para a próxima semana, só para a gente tirar dúvidas dos capítulos anteriores ou qualquer dificuldade que vocês tenham tido. Tranquilo? Se não, vamos adiante. Vamos adiante. Fechar aqui a webcam para a gente avançar. Bom, por outro lado, havia um outro pensador, também incorporado ali aquela ideia dos pluralistas. Esse outro pensador era Anaxágoras. Anaxágoras, para ele, tudo era mistura. Tudo é mistura. Para ele, a natureza era eterna e plena, não poderia ser criada nem destruída. E essa mesma natureza que não podia ser nem criada nem destruída era uma mistura de elementos muito pequenos, invisíveis para os nossos olhos. E esses elementos, na medida em que eles se ajuntavam, eles criavam as coisas. Na medida em que eles se separavam, eles destruíam as coisas. Anaxágoras chamou essas pequenas partículas de sementes. E aí, se todas essas partículas são feitas se todas as coisas são feitas da mesma mistura, o que diferencia uma coisa da outra? Segundo Anaxágoras, é a predominância de um elemento sobre o outro. Theo, como assim? Percebam, galera, e eu convidei vocês a fazerem isso desde o primeiro dia de aula, que o primeiro ponto que vocês precisam ter muito claro em mente
é que nós estamos falando de teorias que foram criadas há 2.500, 2.600 anos atrás. Então, algumas dessas teorias podem nos parecer ingênuas, algumas podem nos parecer simplistas, simples demais. No entanto, essas teorias foram importantíssimas para que a gente mudasse a nossa forma de perceber a realidade. E por isso é importante estudá-las para que a gente seja capaz de entender o caminho que nós percorremos na construção do conhecimento humano. Então perceba que quando Anaxágoras está falando sobre as partículas invisíveis aos nossos olhos, ele já está se aproximando de uma teoria, que é a próxima que nós vamos estudar no próximo slide, que de forma bem inicial, bem embrionária mesmo, bem no comecinho, serviu de certa forma para o que hoje a gente tem como conhecimento científico. Para servir de qualquer sorte para que a gente hoje chegasse onde a gente está. Então, assim, por mais simples, por mais óbvias que elas pareçam, mais ingênuas, elas foram importantes exatamente por quê? Porque mudaram a nossa percepção, mudaram a nossa capacidade de enxergar esses detalhes. Tranquilo? Bom, então percebam que para Anaxágoras tudo é feito de quê? De pequenas partículas. E essas partículas elas se ajuntam e formam o que existe, ou elas se separam e destroem o que existe. Tranquilo? De buenas até aqui? Posso avançar? Então vamos. Eu vou fechar a webcam para a gente seguir para o próximo slide. Bom, Anaxágoras vai chamar de nous, entendeu? Nous, essa inteligência. Só que esse conceito de nous também pode ser substituído pela ideia de espírito. Não espírito fantasma, não. Não é esse espírito que a gente vê em desenho animado, em filme de terror, não. O que ele chama de nous, e que eu estou dizendo para vocês que pode ser também substituído pela palavra espírito, é uma espécie de consciência, uma espécie de inteligência superior que teria o poder de conhecer toda a realidade, que teria o poder de governar toda a realidade. Se você quiser um exemplo mais simples, imagine como se fosse um Deus. Imagine como se fosse a figura de um Deus que tem todo o conhecimento da realidade existente e, através de todo esse conhecimento, ele governa toda a realidade existente. Então, para Anaxágoras, as coisas se ajuntam ou se separam, passam a existir ou desaparecem a partir da ação desse espírito, dessa inteligência, desse nous. Tranquilo? E agora a gente avança para a teoria dos chamados atomistas. Esse aqui vai ser bem tranquilo, porque vocês vão enxergar mais facilmente a vida hoje. Aqui é basicamente tudo que eu ouvi explicado antes. Bom, e aqui nós temos os atomistas. Quem são os atomistas? Os chamados atomistas são Leucipo e Demócrito. E eles acreditavam que as coisas eram formadas de átomos. Mas, Theo, o que são átomos? Átomo vem da palavra átomo, que quer dizer indivisível. A, prefixo grego de negação, ou seja, que significa não. Tomo, que significa parte ou divisível. Logo, átomo significa não divisível.
Para esses homens, eles defendiam que os átomos eram indestrutíveis e eternos. Não mudavam e diferenciavam-se pelo formato e pelo tamanho. E eles formavam as coisas através do agrupamento e destruíam as coisas através da dispersão dessas partículas. Agora eu vou provocar um pouco mais a reflexão que nós precisamos desenvolver sobre os átomos. Entendam o seguinte: quando os atomistas estavam pensando sobre essas minúsculas partículas, eles imaginaram que o átomo era a menor partícula possível existente. Imagine, por exemplo, você pega um pedaço de papel, uma folha de caderno e começa a picotá-lo. E você começa a dividir, até que você chegue num tamanho tão pequeno, mas tão pequeno, que você não consegue mais dividi-lo. Para os atomistas, essa era a ideia de átomo, ou seja, a menor partícula existente no mundo. Para eles, toda a realidade, absolutamente tudo o que existia, era formado de átomos. Galera, prestem atenção agora nesse aspecto. Eles não estavam errados em partes, porque de fato tudo é feito de átomo. O que é mais interessante, o que é mais incrível é que essa teoria surgiu há 2.500, 2.600 anos atrás, sem o auxílio das ferramentas que nós temos hoje, dos aparelhos que nós temos hoje. Ou seja, esses caras pensaram apenas, levantaram uma ideia e refletiram bastante sobre essa ideia para construírem essa teoria. Só ali no século XVI, século XVII, com a Revolução Científica, quando nós temos a invenção do microscópio, é que de fato nós vamos poder olhar para uma célula, por exemplo, olhar para um corpo qualquer e perceber que de fato são feitos de átomos. Só que o que os atomistas erraram é que o átomo não é a menor partícula existente. Por que não é? Porque existem as chamadas partículas subatômicas, que são os elétrons, os nêutrons e os prótons. Ou seja, é o somatório dessas partículas que vão formar a partícula de átomo. Então existem partículas menores. Mas eles acertaram quando disseram que tudo que existe é feito de átomo. Nós somos feitos de átomo. Nós somos uma unidade de carbono. Se você pega uma gota de água, ela é feita de átomos. Vai ter lá um hidrogênio e 2 oxigênios. Por isso a fórmula da água é H2O. Então percebam a genialidade desses homens tentando explicar a realidade que lhes cercava. E eles descobriram mais uma coisa. Eles descobriram que, pensaram na verdade, né, que diferente de Empédocles, que disse que a junção, a agregação das coisas se dava através do amor para existirem e se separavam através do ódio para desaparecerem, para morrerem. Diferente de Anaxágoras, que disse que o nous era responsável pela união e pela separação das partículas. Para os atomistas, os átomos, as partículas de átomos, elas são naturalmente dotadas de movimento, ou seja, elas não param quietas, elas estão sempre se movimentando. E só existe na realidade o átomo e o vazio.
Como eles sabiam que existia o vazio? Por quê? Porque os átomos estavam sempre em movimento, na teoria deles. Se não houvesse vazio, não havia espaço, então não havia para onde o átomo se movimentar. Então ele ficaria estático. Como havia o movimento, o átomo poderia tranquilamente se movimentar em todas as direções. E era exatamente desse movimento, do choque entre eles, que eram formadas as coisas através da agregação e o desaparecimento das coisas através da separação. Morte e vida apenas pelos choques, pelos embates, pelos encontros nesse movimento vazio. Tranquilo? De buenas até aqui? Como eu havia prometido, eu vou ler para vocês um texto do livro de vocês que abre o capítulo. Eu achei o texto muito bacana porque dialoga muito, de forma muito genial com o que a gente está discutindo. Prestem atenção. O todo é feito de muitos. É uma pergunta. O todo é feito de muitos? Eu digo sim. Eu digo não. São tantas coisas no meu coração. Eu digo o fim. Eu digo então. E tudo se inicia por uma explosão. É borboleta, é avião, é pé descalço, é pé no chão. Grama, besouro, árvore, rio e tatu. Cotia, pia, porca e asa de urubu. Eu digo oi, eu digo foi. Queria ter a força de um boi. Eu digo digo Pelé. Queria uma meia sem chulé. Água, pena, pelo, pulga e percevejo. Peixe, arara, doninha e caranguejo. Eu digo tudo, eu digo nada. Queria o colo de uma fada. Eu digo pois, digo talvez. Queria comer feijão com arroz. Grande, pequeno, largo e estreito. Praia, cerrado, campo, casa e parapeito. Sol, lua, terra, estrelas e formigas, vermes, libélulas e lombrigas, gatos, cachorros, cobras e lagartos, camisa, ternos, cuecas e sapatos, tios, tias, irmãos e primas. Há muita coisa para pouca rima. Então, como eu apresentei para você nesse texto que está na abertura do capítulo do seu livro, e a partir de todas as discussões que nós tivemos desse capítulo até agora, deem mais uma lida no conteúdo e se houver alguma dúvida, anota no caderno. E assim que eu marcar live, eu já informo para vocês lá no grupo e vocês podem tirar todas essas dúvidas ao vivo. No mais, fiquem em casa. Forte abraço e muita saudade de vocês. Tchau, tchau.